O nosso texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo. E o capítulo é o de número 4, o versículo de número 6 ao 22. Isso não quer dizer que nós vamos falar sobre todos os versículos, mas aqueles versículos que são chaves, nós vamos falar um pouco sobre eles e vamos aprender hoje. A nossa temática é aprendendo com Paulo. Aprendendo com Paulo. Vamos lá o texto. Diz o texto: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ponto. Quando eu peguei o texto, e tomei o texto para que hoje ministrássemos sobre esse texto, rapidamente, eu preciso dizer a vocês que o texto, quando Paulo cita esse texto, o apóstolo Paulo, ele está preso pela segunda vez em Roma, e ele está preso como um criminoso comum, e aí nessa prisão que Paulo está, ele resolve escrever uma carta para Timóteo. Timóteo era um filho na fé de Paulo, era um obreiro, filho na fé do apóstolo Paulo, e aí ele está em uma prisão, diga-se de passagem, uma prisão que não oferecia conforto. Prisão geralmente não oferece conforto, a não ser algumas prisões aí oferecem alguns confortos. Mas nessa prisão de Paulo, ela não oferecia conforto a ele. Era uma prisão úmida, era uma prisão sombria, né? De acordo com os historiadores, era assim, onde ninguém podia sequer ficar em pé. E o apóstolo Paulo, então, ele está nessa prisão, e ele está, então, nessa prisão por causa do Evangelho, então ele começa a escrever uma carta despedindo-se de Timóteo. Mas o despedir dele começa com algumas recomendações. Ele tem recomendações, ele tem gratidão, ele tem pedido a fazer, e é nesse texto que hoje nós vamos pensar. Então, ele começa o texto dizendo: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aspersão é a arte de pingar, de molhar devagarinho aquilo que Jesus passou por nós, um sofrimento lento. Paulo está falando desse sofrimento que é lento e que esse sofrimento traz para ele um eterno peso de glória. Então, esse sofrimento que Paulo está passando, ele está dizendo em outras palavras a Timóteo: Timóteo, aqui é complicado, o sofrimento é grande, é lento, mas eu não vou desistir. Eu vou vencer todas as etapas, cumprir todas as etapas por amor ao Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para o versículo 7 do nosso texto. Certo. É bom os irmãos pegar aí a sua Bíblia para acompanhar. Perfeito. Se quiserem também um caderno para anotar alguns pontos importantes que você aprender aqui nessa live, é de suma importância. Então, no versículo 7, Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A guisa de introdução é bom enfatizar para os irmãos que o contexto que Paulo está escrevendo é um contexto bem perseguidor para a igreja como um todo. No tempo de Nero, eu creio que os irmãos já ouviram a história do imperador Nero, seguiu-se uma grande perseguição para a igreja. Diante de um incêndio em Roma, Nero vai culpar os cristãos de o haverem cometido esse incêndio. E daí dá-se essa perseguição à igreja. E Paulo, como estando incluso no meio dos cristãos e sendo também um líder da igreja primitiva, Paulo sofreu grandes perseguição nesse tempo em que ele escreve a Timóteo, porque a carta de 2 Timóteo trata das últimas palavras de Paulo antes dele morrer por amor a Cristo. Por essa razão, ele vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira. Ou seja, Paulo ele reconhece a sua vida bem vivida
diante de Cristo, e ele reconhece aí que a sua carreira foi um sucesso. Mas o que nos chama a atenção é a parte B do versículo. Ele vai dizer, guardei a fé. E se nós pegarmos um texto semelhante, pode falar. É interessante isso que você diz, porque quando ele diz assim, combati o bom combate, aí nós podemos então entender que Paulo está falando da excelência do ministério, ok? Eu combati com excelência, porque depois ele vai ensinando, ele diz assim, olha, aquele que foi chamado para militar, não se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Timóteo, combati o bom combate, ô glória. Ou seja, fiz com excelência, combati com excelência, combati com perfeição. Quando você pega, por exemplo, a carta, quando ele escreve aos irmãos em Filipenses 3, ele falando sobre a perfeição, ele diz assim, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecem das coisas que para trás ficam, e avançando para as que são adiante de mim. Já aqui, ele está dizendo a Timóteo, eu combati o bom combate, ou seja, eu consegui a perfeição. Guardei a fé, então. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que maravilha. Glória a Deus. Então, quando ele diz combati o bom combate, eu já penso nas palavras de Paulo. O que é que está na sua mente? Ele estava esperando ansiosamente a recompensa do céu. E, como eu falei, o segredo está na parte B do versículo, quando ele diz, guardei a fé. E a gente pega um texto de Apocalipse, capítulo 2, o versículo é o de número 3 e 4. Apocalipse 2, versículo 3 e 4. Vai dizer o seguinte, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Isso aqui é referente à igreja de Éfeso. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Ou seja, eles abandonaram a essência do evangelho. Sim. Eles trabalhavam para a obra de Deus incansavelmente, mas eles se esqueceram de voltar o seu coração para Deus. Então, perfeito. Como contraponto disso, Paulo trabalhou para Jesus, mas o importante ele preservou, que foi a fé. A fé. Então, o que a gente aprende aqui? Muitos estão perto de Deus, perto da obra, mas longe de Deus. Isso é muito importante. Às vezes, o muito fazer não é tão recompensoso. O negócio é fazer com qualidade e fazer da forma certa. Maravilha. Pode prosseguir, pastor. Fazer com excelência. Isso. Pode prosseguir. O versículo 8, fazendo uso da parte B que você frisou, guardei a fé. Então, isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza que se espera tal. Então, quando ele guardou a fé, aí nessa prisão, em outras palavras, é como se ele dissesse, Timóteo, eu não corro o risco de perder a minha salvação. Então, uma vez que guardei a fé, eu tenho agora resultados. Quais são os resultados do guardar a fé? Ele diz assim, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Desde agora. Quando Paulo diz isto, Paulo consegue explicar a salvação em 3 processos, passado, presente e futuro. Ele está explicando a salvação agora no presente, desde agora, a partir de agora, Timóteo. Timóteo, a partir deste momento, eu não corro o risco de perder mais a minha coroa. Timóteo, a partir de agora, ninguém vai tomar essa coroa. Parece que eu estou vendo Paulo lembrando, evangelista, quando ele estava falando lá no passado de suas lutas, tribulações, sofrimento, naufrágios, chicotadas, apanhava, era preso. Ele diz, isso tudo passou.
combati o bom combate, acabei a carreira, a minha fé dominou e predominou, a minha fé suplantou todas as dificuldades. Agora a coroa está guardada. Eu tenho certeza, Timóteo, que aqui eu não perco mais. É como se ele dissesse a Timóteo, a você que ainda está fora, há um risco grande de perder a coroa. A mim, não. Desde agora está guardada a coroa. Mas ele traz uma mensagem posterior que é perfeita. A mensagem é profunda, a mensagem é para os nossos dias, a mensagem é viva para nós. Porque ele diz assim, essa coroa está guardada não só para mim, mas para todos que amarem a sua vinda. Ou seja, para todos que se portarem como eu me portei. Quando a Bíblia diz assim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, está dizendo o seguinte, olhe, seja fiel, nem que para isso você tenha que morrer. Então, Paulo está nesse norte. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça. Timóteo, todos os sofrimentos, todas as vergonhas do evangelho que eu já passei, eu sou justificado através dessa coroa que me aguarda. Que maravilha. Glória a Deus. Pode prosseguir, meu filho, pode prosseguir. Então, o texto que o senhor referiu aí fala de recompensa. Quando fala de coroa, fala-se de recompensa. Então, nós temos uma recompensa a receber do Senhor. Tem um texto, um versículo que diz lá em Hebreus, capítulo 12. Deixa eu pegar aqui, Hebreus, capítulo 12. O versículo é versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, o negócio é mantermos os olhos fitos em Jesus. Sim. Paulo, assim como foi citado aí pelo pastor, ele o almejou não ter alcançado ainda, mas uma coisa ele fazia era prosseguir para o alvo. Então, nunca devemos assim bater no peito e dizer, já alcançamos. Mas tendo em vista que pela fé já somos salvos em Cristo Jesus. Sim. O que nós não podemos fazer é nos embaraçar com as coisas dessa vida. Isso. Tendo em vista a recompensa que o Senhor nos dará naquele grande dia. Assim como foi falado perante a sua vinda. Vamos ler o versículo 9, que tem algumas lições muito importantes para as nossas vidas. Eu dei uma pesquisada e é algo de suma importância. Eu já tinha lido assim, mas não tão profundamente esse versículo em si, o versículo 9, e é algo muito importante. Onde Paulo diz, procura vir ter comigo depressa. Então, recapitulando aqui para os irmãos que entraram agora, Paulo está escrevendo na prisão em Roma e ele está precisando de algumas coisas que são necessárias para aquilo que ele está suportando ali naquela prisão. Frio, um mau cheiro, esgoto passava pelo aquele cárcere, enfim. Vamos deter alguns pontos mais para frente. Então, Paulo ele pede para Timóteo vir depressa. Então, observe que é um pedido de Paulo, com urgência. Apressa-te, vem depressa. Então, tem coisas que não se pode esperar. Tem coisas que é para já. Então, o pedido de Paulo é um pedido de urgência, de já. E existe uma palavra que se chama procrastinação. O que é procrastinação? É deixar para amanhã o que se deve ser feito hoje. Então, Paulo queria que Timóteo não procrastinasse. Era um pedido de socorro. Era um pedido de urgência. Por isso ele diz, vem ter comigo depressa. Então, era Paulo dizendo, estamos correndo contra o tempo. Sim. Paulo queria ali uma tomada de decisão de Timóteo depressa.
Porque Paulo saberia que se Timóteo demorasse a vir, seria tarde. Talvez Paulo nem estivesse vivo. Então, Paulo pede esse pedido de urgência para Timóteo. E o interessante é que Jesus ele vai dizer para Judas: o que tem de fazer, faça depressa. Porque tem coisas que é para fazer no já, no agora. Perfeito. Não há tempo de esperar. Porque você já sabe aquilo que Deus já tem colocado no seu coração. Então Deus ele pode estar falando muito forte a pessoas aqui nessa live. Aquilo que você tem para fazer e que você já sabe que é de Deus, que vai contribuir para o crescimento da obra do Senhor, não perca tempo. Faça depressa. Então, isso é muito importante. Pode prosseguir, pastor. Podemos então dizer que quando Paulo diz assim a Timóteo, procura vir ter comigo depressa, nós podemos também dar para subentender que o apóstolo Paulo, ele tem certeza que Timóteo, além de filho na fé, é seu amigo. Sim. E quem é amigo tem pressa. O amigo tem pressa em socorrer, o amigo tem pressa em falar, o amigo tem pressa em estender a mão, o amigo tem pressa em curar, o amigo tem pressa em abraçar, o amigo tem pressa em perdoar, o amigo tem pressa em beijar, o amigo tem pressa em dizer sim, o amigo tem pressa em dizer estou aqui, o amigo tem pressa, o amigo não quer tardar. Verdade. Fecha a porta. Não é verdade? O versículo de número 10, nós ainda vamos... Eu quero dar um bem-vindo à Ana Paula Silva Gomes, que é a filha do nosso vice-presidente, está aqui conosco. O Tiago, meu sobrinho, entrou lá em Alagoas, está conosco também. Muitos irmãos entrando. Eu ainda ficaremos no texto aí com você, porém, lendo o versículo 10. Porque Demas me abandonou. Quando ele diz a Timóteo, vem depressa, ele tem um porquê desse chamado. Percebe-se que o apóstolo Paulo, ele faz um convite para que Timóteo venha depressa e ele justifica essa pressa. Aí ele diz assim, Demas me abandonou amando o presente século. O apóstolo Paulo, ele revela nesse texto que os seus amigos, um após outro, começaram a deixá-los. É bem verdade que alguns saíram para o santo ministério, foram para o ministério, outros tinham problema de saúde, mas ele vai e frisa, Demas me abandonou amando o presente século. Ele disse assim, ó, e foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então, aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele percebe que seus amigos começam a sair, ele está sozinho e precisando de seu filho na fé. Além do seu filho na fé, Timóteo, tinha alguém que ele queria ver, que esse alguém vai ficar com você. A paz do Senhor para a irmã Lúcia, da igreja sede que entrou. Jafé Celerino, meu primo, presbítero da Assembleia de Deus em Alagoas, consagrado do mês de outubro. Que bênção, Jafé, Deus te abençoe, parabéns. Te liguei, você não me atendeu, tá? Mas, presbítero, evangelista Júnior, ele diz, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. O versículo seguinte, agora você segue com ele. E agora? 11. Versículo 11. Só Lucas está comigo. Aí sim. Toma Marcos, João Marcos, e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, Paulo ele frisa que só Lucas estava com ele. Estava dando um suporte ali de companheirismo, onde o pastor cita aí, no versículo 10, o desamparo dos seus irmãos em Cristo. É interessante que no capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 15, Paulo vai dizer que bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se separaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Então Paulo ele se sente um desamparo muito grande. E uma das piores coisas é
a solidão. Pode causar um início aí de depressão, de problemas psicológicos. Então, Paulo sente esse desamparo dos seus irmãos, e daí, por essa razão, uma das razões, ele roga para Timóteo vir até a sua presença. Aí no versículo 11 ele vai citar que só Lucas está comigo. Ele dá um ponto. Aí ele entra em uma parte muito especial. Ele vai dizer, chama Marcos. Quem é Marcos? É João Marcos. Onde vamos deter aqui alguns textos. E traze ele contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Então, em Atos capítulo 13, vamos abrir nossa Bíblia para entender o porquê Paulo ele manda chamar João Marcos. Atos capítulo 13, versículo 13. Versículo 13 vai dizer: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfília. João Marcos os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então, João Marcos, ele é o tipo de crente indeciso, que às vezes está lá ajudando seus irmãos, mas do nada ele sai, abandona os seus companheiros. Então eu percebo em João Marcos um jovem indeciso. Seu coração estava dividido entre fazer a vontade de Deus e entre fazer a sua vontade. E os irmãos sabem que quando fazemos a vontade de Deus, o Senhor nos encoraja, nos dá força, e não existem barreiras para parar a nossa missão com Deus. Mas quando a nossa mente passa a se voltar para os nossos desejos, para as nossas vontades, para as nossas paixões, qualquer barreira vai parar você. Seja ali uma perseguição na fé, seja ali uma palavra que você não gostou, qualquer tempestade vai parar você. Porque você já entrou indeciso. A gente não sabe o motivo específico que João Marcos deixou de seguir o apóstolo Paulo. Só sabemos que ele parou de acompanhar os irmãos. Por essa razão, ele abandona Paulo, e Paulo vai seguir a sua caminhada com alguns discípulos, menos João Marcos. E eu fiz um texto que nos chama muita atenção. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, onde Elias vai chegar perante Eliseu. Eliseu está ali trabalhando, e Elias vai fazer um ato profético, um ato que Eliseu, deixa eu abrir aqui o texto, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Vai dizer o seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Você percebeu no começo da live o que a gente disse? Tem coisas que é para já. Tem decisões que é para já. Não é para pensar. Você já sabe o propósito e já sabe o que Deus quer com a sua vida. E daí Elias lança a capa sobre Eliseu. E então Elias, versículo 20, deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me despedir, beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Então Elias disse: vai e volta, porque que te tenho falado. Então o que é que Elias estava te dizendo? Tu vai e volta, mas lembra-te do que eu te falei. Ou seja,
tu vai, mas não fica. Porque foi o caso que aconteceu com João Marcos. Ele foi, mas desistiu do seu chamado. Então Deus, ele fala fortemente para as nossas vidas nessa noite. Quando estamos com a mão no arado, não podemos olhar para trás. O que é que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, venha com as bagagens? Não. Renuncie-se. Renúncia. Fala de abandonar, fala de deixar para trás. É uma nova trajetória, é uma nova caminhada. Por certo, é espinhoso, mas quem nos garantiu foi Jesus. Quem está conosco é Jesus. Então, meus irmãos, veja só. Quando João Marcos ele volta para o ministério, a gente percebe isso em Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 15, deixa eu abrir 36 aqui. A seguir. 15, 36 isso. A seguir. Versículo 36. Aqui vai falar da separação de Paulo e Barnabé para uma obra, para uma chamada. Mas vamos frisar o versículo 38 e o 39. Mas a Paulo, perdão, o 37. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha, ou seja, desde o capítulo 13, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve, olha só, entre eles, que se apartaram um do outro. Ou seja, Paulo se apartou de Barnabé. Barnabé seguiu com João Marcos e Paulo seguiu com Silas. Era uma missão que seria para Paulo e Barnabé. Mas como houve aí essa contenda, e daí houve essa separação. Então, uma coisa eu quero frisar aqui com essa palavra. Então, ele volta sem a confirmação, sem a vontade de Paulo, porque Paulo não queria que João Marcos participasse ali daquela obra, daquele chamado. Então, tudo, escute bem isso aqui, tudo que não tem aprovação da liderança causa contenda. E, às vezes, pode causar separação entre o rebanho. E foi o que aconteceu com Barnabé e Saulo. Porque Paulo não aprovava a vinda de João Marcos para aquela obra. Porque até então, João Marcos não era útil por o haver abandonados em Atos 13. Por essa razão, houve contenda. Então, meus irmãos, tudo que não está debaixo da liderança vai causar contenda. E com isso pode sofrer na membresia do corpo de Cristo. Então vamos vigiar diante dessa palavra, a andarmos segundo a obediência das nossas lideranças. Existem pessoas que, mas só devo obedecer a Jesus. Não é bem assim. O Senhor deixou líderes para tomar conta de ovelhas. E essas ovelhas são lideradas por pessoas. Então, para que antes você possa ter um ministério de liderança, você precisa ser liderado. E foi isso que João Marcos sofreu. Ele não queria ser liderado. Por essa razão, ele foi excluído ali daquela chamada. Só então, em Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo vai começar a abrir algumas sessões para João Marcos. Vou terminar isso aqui, eu passo a palavra para o nosso pastor. Colossenses 4, versículo 10. Paulo vai dizer: Aristarcos, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste
mandamentos. Aí Paulo diz, se ele for ter convosco, recebe-o. Ou seja, Paulo começa a abrir sessões para Timóteo, ele começa a abrir oportunidades para Timóteo, para João Marcos, desenvolver o seu ministério. E aí, quando chega na carta de Paulo a Timóteo, é então que Paulo vai dizer, Timóteo, quando você vir, traga João Marcos, porque ele me é útil para o meu ministério. Então, o que é que a gente aprende aqui com essa palavra? Sempre seremos úteis para Deus. Mas o negócio é que existe um momento certo para Deus nos usar. Então, meus irmãos, nunca se sinta inferior na obra do Senhor. Você sempre vai ter um momento certo, um momento oportuno para Deus levantar você, para Deus levantar o seu ministério, para Deus começar a te honrar. Eu creio que isso serviu de lição para João Marcos aprender a estar diante da obediência, diante de uma liderança. E sendo assim, João Marcos aprendeu que não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. Prossiga, pastor. Interessante tudo isso aí, porque João Marcos, eu dou um bem-vindo a Ana Silva, que está conosco, filha do nosso vice-presidente, minha secretária. E aí é interessante aí porque esse menino, ele é reprovado, ele volta, depois ele é convidado para ir, aí gera lá em 13, gera essa briga, essa contenda, em 15, a contenda, aí vem Colossenses, Paulo começa agora a já, como disse você, abrir aí um parêntese e dizer, olha, João Marcos está bem, tal, atendam ele e tal. Quando ele está se despedindo, aí ele faz esse convite, traze a Marcos porque ele me é útil para o ministério. Você vê Marcos que é reprovado, voltando, mas parece que Marcos tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade de Marcos? Eu vou para a escola aprender. Eu vou aprender, porque eu achei que eu já sabia. Eu achei que já estava preparado. Ele volta para começar do zero. Aí Paulo está se despedindo e diz, traga Marcos, que ele me é útil para o ministério. E eu acho algo muito interessante na vida de Marcos. Eu vejo algo muito forte na vida de Paulo e na vida de Marcos. Na vida de Paulo, eu vejo a humildade de reconhecer o quanto esse menino cresceu. E vejo a humildade de Marcos de querer atender aquele que, abro aspas, o desprezou, o rejeitou em uma de suas viagens missionárias, chegando ao ponto de brigar com Barnabé, se dividirem por causa dele. Ele foi o pivô da briga, mas agora Paulo diz, eu quero ver ele. E Timóteo não, desculpe, e Marcos não tem, jamais ele tem a ousadia de dizer, eu não vou, ou dizer assim, ele agora quer me ver. Não, pelo contrário, Marcos sabia que o apóstolo Paulo, o seu mentor, o seu mestre, o seu exemplo, tinha toda a razão de dizer, essa segunda viagem ele não vai conosco, porque ele foi frouxo naquela viagem e eu não quero fazer obra com alguém frouxo perto de mim. Mas Glória maravilha. O meu versículo agora seria o 12, não é isso? Isso. Eu vou deixar o 12, porque o 12 não temos muito recurso nele, mas deixo com você o número 13. O que tem aí no número 13 para nós? A Bíblia vai dizer, quando vires, traze a capa, que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Vamos para o Capa, texto de Atos. Livro e pergaminho. Isso. Vamos para Atos 16, versículo 9. Tem uma coisa muito importante, porque
a Bíblia não diz exatamente o porquê de Paulo ter deixado seus pertences em Troade. Mas em Atos Certo. capítulo 16, a gente vê uma informação muito importante, que aqui a gente pode tirar algumas conclusões. Atos 16, versículo 9 ao 11. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Então perceba aqui, Paulo está em Troade, ele recebe uma visão, e nessa visão ele vê um varão clamando, rogando para que eles passassem a Macedônia para ajudar esses irmãos. E no versículo 11 nos traz algumas informações muito importantes. Eles navegando de Troade, eles foram correndo em caminho. Ou seja, essa viagem de Paulo foi algo ligeiro. Então essa ligeireza de Paulo ao sair de Troade, talvez não desse tanto tempo dele passar na casa de Carpo e pegar os seus pertences. Ou pode ser esses dois pontos. Ou Paulo não teve tempo de passar lá, ou Paulo esqueceu de passar na casa de Carpo para pegar os seus pertences. Então, aí, quando chegamos no texto de Timóteo, aí Paulo vai dizer: traga-me a capa, livro e os pergaminhos. Então, depois de algum tempo, Paulo já preso em Roma, ele vai pedir para que Timóteo trouxesse a sua capa e os seus livros, porque ele viu a necessidade tanto da capa como dos livros. Então, eu quero frisar alguns pontos aqui. Paulo ele estava nos últimos momentos da sua vida, e por essa razão, ele já estando ali no corredor da morte, aguardando já a ordem do imperador Nero para a sua executação. Então Paulo pede a Timóteo capa e livros. Eu quero começar pela capa. Frisar alguns pontos aqui. A capa que Paulo pede era uma capa para inverno, que iria proteger do frio e da chuva. Essa capa que Paulo pede era uma capa revestida de lã, era uma capa bem confortada, que iria aquecer o corpo de Paulo, serviria para proteção. Então, é bom frisar aqui que o cárcere que Paulo estava era uma masmorra que ficava lá em Roma. Era um cárcere muito difícil, como eu posso dizer. Era um cárcere bem... Qual seria a palavra? Bem humilhante para uma pessoa, para um preso. E ainda mais Paulo, que não tinha assim um ponto de acusação principal. Paulo foi preso porque os religiosos, Nero, o imperador Nero, não gostava dos cristãos. Por esse motivo, ele foi preso. E daí ele foi lançado nesse cárcere, nessa masmorra. Era um cárcere muito horrível, um cárcere difícil, em que o esgoto da cidade passava por esse cárcere. E era um cárcere que ficava a 30 metros abaixo do solo, da superfície da terra. Então, era um cárcere inferior. Então, Paulo foi preso nesse cárcere. Por essa razão, ele pede para Timóteo trazer a sua capa. Então, Paulo não poderia de forma nenhuma ficar sem a sua capa. Por isso ele diz: vem depressa
e antes do inverno, porque ele precisava da sua capa. Oh, glória a Deus. Então, a capa servia de proteção, de abrigo, para o frio e para a chuva. Então, Paulo, ele vê essa necessidade de Paulo trazer a capa. Porque a capa iria proteger Paulo do frio, iria aquecer o seu corpo, iria livrar Paulo do desconforto, porque cárcere nunca traz conforto, sempre traz desconforto, tanto fisicamente como mentalmente. A mente vai tornar uma mente depressiva, medrosa, vai ficar uma mente sensível. Então, Paulo estava com essa mente sensível. Paulo estava já com frio, com desconforto, com problemas psicológicos. Por essa razão, ele pede a sua capa. E a capa iria proteger Paulo. E o interessante é que todo crente, ele deve ter uma capa. Porque a capa lhe serve de abrigo. Abrigo para o frio, abrigo para o desconforto quando chegar na sua vida. É sempre bom você manter-se com a capa. É interessante que o Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então o crente, ele não pode viver longe do abrigo de Deus. Então a capa de Paulo para nós hoje simboliza o abrigo de Deus para as nossas vidas. Então, por essa razão, Paulo clamou pela capa. E segundo, ele pede os livros. Por que os livros? Paulo estava preso fisicamente, mas sua mente, o seu espírito, estava livre. Por essa razão, Paulo pede os livros. Ele nunca sofreu com a mente preguiçosa. Então a sua mente tem a fome de conhecimento. Por essa razão, Paulo pede os livros a Timóteo, porque a sua mente estava com fome de conhecimento. Tanto o seu corpo, aliás, para se aquecer, como a sua mente estava com fome de conhecimento. Meu Deus. Então, existe uma frase muito importante: quem para de ler, para de aprender. E quem para de aprender, para de crescer. Então, o comodismo nunca pode tomar conta da sua vida. Isso. Nunca pode tomar conta. Então, para finalizarmos aqui, a leitura através dos livros na vida de Paulo serviria de edificação espiritual para a sua vida. Eu creio que além dele precisar da leitura, ele tinha uma vida íntima com Deus pela oração. E daí ele precisa de ler. O homem gostava tanto de ler que ele exortava as pessoas a fazer o que ele tanto fazia. Então, Paulo, além dele fazer, além dele ensinar, ele era exemplo naquilo que ele ensinava. Ele disse para Timóteo: Timóteo, persiste em ler. A leitura é tão poderosa que, se vocês soubessem, meus irmãos, vocês correria para livros, para a Bíblia principalmente. O conhecimento das Escrituras. Por isso que Jesus ele disse: santifica-os na verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra. O crente ele precisa se santificar na palavra. João capítulo 6 vai dizer que a palavra do Senhor é espírito e vida. Então, a partir daquele momento que você está lendo as Escrituras, Deus está gerando em você espírito e vida. Glória a Deus. Então, por isso há essa necessidade de você ler as Escrituras. Então, por essa razão, e eu já finalizo, Paulo pede capa para aquecer o seu corpo do frio. Paulo pede livros para aquecer a sua mente, para que a sua mente esteja mais voltada para Deus.
Porque, com certeza, ali Paulo estava já tendo problemas psicológicos. Por essa razão, ele deseja ocupar a sua mente no conhecimento de Cristo. Então, meus irmãos, tenha sempre em casa uma capa e livros. Porque a capa e os livros, um dia, você vai necessitar dela. Então, por essa razão, pratique sempre esses ensinamentos que a gente está passando aqui para vocês. Pode prosseguir, pastor. O versículo de número 21, você já citou ele aí, procura vir antes do inverno, porque ele começa dizendo assim, procura vir ter comigo depressa. Mas lá embaixo ele reforça e diz assim, Timóteo, antes do inverno. É interessante isso. Estou em um lugar insalubre, lugar frio, tal, preciso dessa capa. Então podemos concluir que os 3 pedidos, capa, livro e pergaminho, podemos concluir que capa, eu cuido do meu corpo, protejo o meu corpo. Livro, eu cuido da minha mente. Pergaminho, eu cuido do meu espírito. Espírito. Maravilha. Glória a Deus. Que bênção do céu. Olha, nós estamos só a 5 minutos do nosso encerramento. Mas louva a Deus. Começou agora há pouco. Começou agora há pouco. Louva a Deus para dizer da grande aula que eu fui ministrado hoje através do Senhor e usando você. Então, quando nós começamos o texto, ele diz assim, venha depressa, Timóteo. Se apresse, você frisou muito bem, que a pressa não deixe para amanhã, tal. Então, podemos encerrar aplicando aqui pelo menos 3 pontos, que eu anotei aqui, para os nossos seguidores aí. Para nós aplicarmos a nós mesmos. Primeiro, venha depressa. Ou seja, dê uma ajuda antes que o inverno chegue. Haverá tempo, eu disse aqui, que aquele pedido feito por alguém não poderá mais ser atendido. Venha antes do inverno. Venha antes que você diga, poxa, ele me pediu, eu não fiz e agora não dá para fazer mais. Olha que interessante isso. Esteja presente, dê o seu melhor, esteja disponível a quem precisa antes que o inverno chegue, eu disse aqui. Jesus chegou no momento certo da história da humanidade. Jesus chegou no momento certo da nossa história. Jesus chegou no momento certo na vida daquela mulher que levava o filho para ser sepultado. Jesus chegou no momento certo. Jesus veio antes do inverno final. Jesus chegou para nós antes do frio congelante, para que a humanidade não perecesse. Jesus veio e nos trouxe a capa. Ele nos trouxe a capa. Glória a Deus. Jesus veio antes do inverno e nos trouxe segurança, nos trouxe amor, nos trouxe perdão, nos trouxe paz, nos trouxe alegria, renovou a nossa fé. Oh, glória! Jesus nos trouxe a presença da palavra de Deus. Jesus deu o seu melhor para nós. Segunda coisa que nós vamos aplicar. Paulo conseguiu ver no outro a importância e soube ser grato. Quando ele diz, traga Marcos. Precisamos aplicar isso em nossa vida, Evangelista Júnior. Todos nós que estamos aqui nessa live precisamos aplicar isso na nossa vida. Antes do inverno, vamos ser gratos. Vamos ser gratos ao outro na sua importância. Traga Marcos, porque ele me é útil para o ministério. A terceira coisa que nós aplicamos, responda a Deus antes que o inverno chegue. Deus tem chamado, Deus tem chamado a todos nós para sermos a luz do mundo, para sermos o sal da terra. E nós precisamos responder, eu disse aqui, no tempo que se chama hoje. Hoje vamos responder ao chamado de Deus em nossa vida. Que maravilha do céu. Que bom estar aqui. Que bom estar aqui com você, Evangelista Júnior. Que bom estar com todos que estão conosco. Nós temos talvez 1 minuto ou 1 minuto e meio. As considerações finais são suas. Deus abençoe você e a cada um que está aqui. Bom, meus irmãos, para a gente finalizar esse papo de pastor abençoado,
Antes de eu dar minhas palavras conclusivas, agradeço ao pastor por esse papo maravilhoso, pela pessoa que o Senhor tem sido na minha vida, na vida da minha família, do meu ministério. Uma pessoa que tem me honrado, tem me dado oportunidade. Então é isso, só tenho a agradecer. E uma mensagem de Deus que eu quero deixar para a sua vida. O que você tem para fazer, faça antes que o inverno chegue. Porque para muitos, o inverno já chegou. Muitos estão na frieza espiritual. Muitos estão no desânimo. Estão mortos espiritualmente. Nós aprendemos com a formiga. Porque antes do inverno chegar, elas trabalham, elas cultivam, elas semeiam para colher antes. Porque quando o inverno chega, elas já estão preparadas, estão bem ali no conforto, preparadas. Porque o inverno, quando chega para a formiga, elas não são pegas de surpresa. Então, meus irmãos, não deixe o inverno pegar vocês de surpresa. Existe um texto de Cantares que eu amo esse texto. Cantares capítulo 2, versículo 17. Antes que refresque a luz do dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Aleluia. Então a Sulamita estava dizendo, antes que as trevas venham sobre a minha vida, volta, amado meu, me socorre, vem ser meu abrigo, vem me ajudar, vem ser meu ânimo, minha fortaleza. Então que Deus seja a fortaleza da sua vida, no nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa foi uma live muito aproveitosa, que Deus continue abençoando você, que você tenha vontade de crescer com Cristo. Porque isso, servir a Deus é uma maravilha. Passamos por tempos difíceis, mas Deus, Ele nos prepara para tempos de inverno, para tempos difíceis. Então que você não venha ser pego de surpresa, mas que você esteja preparado no nome de Jesus. Amém, pastor? Obrigado a você, meu amigo. Obrigado a todos. Eu quero orar. Senhor nosso Deus. Só lembrando. Eu te dou graças, ó Pai, por esse momento na tua presença, pelo teu filho que ministrou. Aqueles que estão aqui, Senhor, sobre eles, seja a tua bênção em nome de Jesus. Você tem algo a falar mais? Pode falar. Só lembrando, meus irmãos, o pastor citou no início da live, eu faço parte de uma escola de pregadores. Sou professor dessa escola. Lá tem alguns pastores que eu ensino nessa escola para também ensinar aos alunos que entram. Essa escola se chama Escola Pleno, que é a escola de pregadores do reino. Para que serve essa escola? Para você aprender a pregar as escrituras, independente do seu nível de conhecimento. Você consegue aprender a pregar, você consegue se aprofundar na pregação das escrituras. Eu te auxilio desde a escolha de um texto, de um tema, de uma introdução, de um desenvolvimento, de tudo. Dentro da escola eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar a pregar uma mensagem poderosa. Então, se você deseja aprender mais sobre a pregação das escrituras, no meu perfil do Instagram, lá tem um link. E a partir desse link você terá todas as informações dessa escola. Deus abençoe você. Fala o seu Instagram aí. V Júnior Souza. V Júnior Souza. Isso. Muito bom, muito bom. Meu amigo, mais uma vez, gratidão sempre. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês que estão conosco. Um forte abraço. E que a bênção do nosso Senhor, que a boa Amém. mão do Senhor seja sobre a vida de vocês. Sigam aí o Evangelista Júnior. E os meus seguidores, eu peço a todos vocês que sigam também o Evangelista Júnior e queiram aprender, porque aprender é simplesmente bom. E aprender as coisas de Deus, que riqueza. Não tem riqueza maior do que aprender as coisas de Deus. Eu quero ministrar uma palavra profética sobre a vida de alguém aqui que está precisando de uma cura. Alguém que está precisando de um emprego. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Põe a mão no seu coração, no teu peito. Eu quero ministrar, Senhor, eu quero ministrar uma bênção sobre a vida de alguém, Senhor, que está precisando de uma cura, que está precisando agora, Senhor, da tua mão poderosa, Senhor, trazendo saúde,
Eu apresento, Senhor, essa pessoa que está assistindo essa live e que está lutando, Senhor, esperando uma porta aberta de emprego, Senhor. Deu emprego, Senhor. Senhor, alguém que está assistindo essa live e está esperando, Senhor, uma resposta na justiça, um dinheiro para receber, coisas semelhantes, Senhor, escreve, Senhor, com tinta de ouro, dando vitória a essa pessoa. Para a glória do teu nome eu oro e sobre elas ministra a tua bênção em nome de Jesus. Que bom. Deus abençoe. Um forte abraço. Abraço, evangelista. Amém. Amém. Deus abençoe.